para falar, tá bom? Então, durante a aula, quem quiser falar, vai falando aqui, tá? Então, vamos lá. Alguém quer falar algo a respeito da disciplina? O que é que está esperando? Ou não? Ou vamos conversando nesses 20 encontros? A gente vai ter 20 encontros, né? Vocês estão sabendo, né? Então, o que eu quero falar para vocês também desses encontros, né? Desses encontros, a gente vai ter momentos onde vocês também vão ter que discutir, certo? Então, a gente vai dividir. Não vai ser só minha fala, vai ter também a fala de vocês, tá? Já trabalharam em algum momento com mapas mentais? Não. Não, né? Não. Resenha, depois eu vou fazer o planejamento, porque eu fui chamada ontem, né, na faculdade, então, mas na segunda, que vai ser a nossa segunda aula, na segunda-feira, o planejamento, né, o plano da disciplina já vai estar com vocês, tá bom? E aí lá eu vou descrever a respeito dos nossos trabalhos. Por enquanto, eu não vai ter nada já para segunda-feira, é só a leitura mesmo que vocês vão fazer para a gente discutir, tá? Mas aí vai ter alguns momentos que vai ter como se fosse uma espécie de seminário, tá? Para cada um discutir uma parte do texto, tá? E aí também, a respeito desses mapas mentais, que foi o que eu falei agora no início, né? Eu vou também deixar um material que explica direitinho. E aí vocês vão se basear por eles, tá bom? Então, essa disciplina, né, como eu falei, ela tem 20 encontros, né? 20 aulas, certo? E aí a gente vai trabalhar, não vamos trabalhar com resenhas e nem exercícios. Por quê? Porque eu vejo que a resenha e o exercício, ela não te ajuda a fixar muito bem o conteúdo e nem tornar um aluno, né, mais crítico. Por exemplo, se a Heloísa, né, Luísa, pegar apenas a apostila, vocês todos estão com a apostila, né? Da faculdade? Pronto. Não, Natanael, não? Tá bom. Se a gente falar assim, Alcione e Luísa faz uma resenha. Uma resenha a gente não fixa muito do conteúdo, tá? Então a gente vai trabalhar com esses mapas, mas é mais lá para frente. Eu ainda vou mandar para vocês todo o materialzinho, como é que faz para a gente trabalhando, tá bom? Exercícios, talvez lá mais para frente. E aí, sobre a avaliação, no meio, né, da nossa disciplina, a gente vai fazer uma avaliação e outra já no finalzinho, tá? Para a gente não deixar tudo lá para o final, tá bom? E aí sim, a gente vai trabalhar apenas com esses mapas, depois com seminários também, certo? Vamos acompanhar toda a apostila. Ela não é tão grande, né? Ela só tem 50 e poucas páginas, mas a gente vai trabalhar a apostila. E quando a gente chegar na parte dos PCNs, que tem também na apostila, né, de vocês, a gente vai atualizar, tá? Pegar alguns dados mais atuais, aí que vai ser o momento da nossa pesquisa, tá bom? A respeito desses PCNs. E aí, quem está chegando agora, tá? Espero que esteja ouvindo. Quem não estiver ouvindo, se manifeste aí ou manda uma mensagem aqui no WhatsApp, tá? Para a gente continuar. Então, então vamos lá. Quem quiser fazer algumas anotações também. Deixa eu colocar aqui. Rony. Só mais um minutinho. Natanael, dá só um ok se você está vendo a apresentação. Teste. Vou ter que fechar uns áudios aqui que estão abertos. Fechei aqui o da Heloísa e Alcione, fechei também, tá, Alcione? Pronto. Então, vamos lá. Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino, né, da história e da geografia. Então, nessa disciplina, a gente vai entender o quê? Que é importante a gente construir conhecimento. Vocês, na verdade, como pedagogos, a respeito da história e também da geografia, né? Por quê? Porque vocês trabalham as séries
iniciais da educação básica, né? Do 1º ao 5º ano. Então, vai ter momentos em que vocês também vão estar trabalhando essas disciplinas em sala de aula, certo? Eu, como eu já falei para vocês, minha formação é geografia, mas eu atuo também nas séries iniciais. Eu dou aula de geografia no 4º e 5º ano também. Mas não é só apenas o pedagogo, né, como vocês sabem, que vai atuar nessas áreas. É mais fácil para quem já é historiador, ou geógrafo, ou licenciado, né, nessas disciplinas? Não, a gente estuda temos a mesma metodologia, basicamente a mesma disciplina para a gente ministrar, tanto o pedagogo, quanto o geógrafo, quanto também o historiador, tá? A respeito da história e da geografia. Então, esses fundamentos teóricos e metodológicos a gente vai entender um pouco, né, nessas 2 primeiras aulas, né, da nossa disciplina, a respeito, né, do que é fundamento e a respeito um pouco da história e da geografia. Mas a disciplina, como vocês viram na apostila, ela é dividida em 2 partes, né? Uma parte a gente vai ver sobre os fundamentos teóricos da história e outra parte sobre a geografia. No caso, a geografia, ela vai vir primeiro, tá bom? E aí, como a gente estamos de quarentena, né? Não vai ser possível a gente fazer uma espécie de trabalho de campo, por exemplo, sobre as 2 disciplinas, né? Uma vez que as escolas estão fechadas, tá? Mas a gente vai procurar trabalhar de forma bem intensa nessa disciplina, mesmo nesse momento, né? Mais complicado, tá bom? Aqui. Vamos lá, então vamos entender primeiro por etapas, fundamentos metodológicos, né, teóricos, da história e da geografia. Então vamos entender primeiro o que seria, né, esses fundamentos, tá? Então a disciplina, né, essa disciplina que a gente está estudando, ela pretende mostrar princípios e diretrizes, né, para o ensino destas disciplinas nas séries iniciais, tá? Então princípios e diretrizes. É através dessa disciplina que a gente vai ter um norteamento, né, um direcionamento melhor de como trabalharmos história e geografia do 1º ao 5º ano, tá bom? Então, a partir dessa disciplina, nós vamos ter, né, a gente vai entender sobre os princípios e as diretrizes. E isso são os chamados, né, fundamentos, certo? Colocando novamente apenas nas séries, né, nas séries iniciais. Como ensinar, né? Como é que a gente vai ensinar história e geografia? Então, as formas, os métodos de ensino de história e também de geografia, né? Também será tema do nosso estudo. A gente vai ver no decorrer dessa disciplina, tá? Como é que a gente vai passar, né, para o nosso aluno, ensinar para o nosso aluno essa disciplina. Deixa eu só responder a mensagem aqui no WhatsApp, se alguém não está conseguindo entrar. Pronto. Então, como ensinar, a gente vai ver também as formas, né? Principalmente por quê? Porque a gente está trabalhando, como eu já falei, do 1º ao 5º ano. Então, são atividades mais lúdicas, né? Para contribuir, né? Com a educação, né? Dessas crianças, tá? Desse alunado. Então, vamos entender, né? Ver um pouco de alguns exemplos de atividades mais lúdicas nesse sentido, né? Nessas 2 disciplinas. Muita gente entrando aqui, deixa eu só adicionar. Pronto. E o educando, né? Qual o papel dele, né? Porque a gente já viu que nós, como professores, nós temos que trabalhar, né, de forma mais lúdica essas 2 disciplinas. E o educando, conhecimento do educando e das condições sociais, econômicas em que ele vive é fator de importância para o sucesso do ensino, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que tornar nossos alunos, né, seres críticos, tá? Então, o conhecimento do educando e das condições sociais e econômicas em que ele vive, ele tem que estar por dentro, né? A gente tem que estar o tempo todo questionando, levando isso para a sala de aula. Fica até uma aula mais interessante, né? No momento que você aborda alguns exemplos, um conteúdo, na verdade,
de forma teórica, e aí você traz exemplos, né, do dia a dia, do cotidiano daquele aluno, né? Tanto na história quanto na geografia, até em outras disciplinas também, tá? Nas ciências. E aí a gente consegue... Trabalhando do seu lado, você identificar com Pessoal, por favor, quem está entrando em abril. Vejo que não faz o mesmo garoto pobre que eu fui, que precisava da turma vida colar de madrugada, pegar ônibus para cima e para baixo, comer de marmita, sabe? Não tem como parar para... Pronto, fechou. A nossa história de vida é muito diferente. Léo, fechei aqui seu áudio, tá bom? Estava aberto. Pronto. Então, o educando, né? Continuando aqui. Opa, volta. Então, o conhecimento do educando, né? Tem que estar relacionado ao seu dia a dia, né? As condições sociais e econômicas. Porque a gente tem em uma sala de aula, a gente não tem uma sala homogênea, né? A gente tem diversos tipos de realidades, né? Alunos que vivem em condições sociais e econômicas bem diferentes, né, de outros alunos, certo? Alunos que, mesmo, por exemplo, estudando na zona urbana, eles fazem um trajeto, né? Alguns alunos na zona rural fazem um percurso até chegar na escola. Então, eles já têm uma realidade socioeconômica diferenciada. Alunos que moram em favelas, por exemplo, têm uma realidade bem diferente. E alunos, né, de um comparativo bem interessante, né, os alunos de escolas particulares e de escola pública. Então, os educandos, né, no caso, os alunos, eles têm que, a gente tem que trabalhar essas questões socioeconômicas do dia a dia deles também em sala de aula. Não é só a gente chegar, aplicarmos o conteúdo, né, e pronto, finalizou o nosso papel. Aliar, né, a teoria à prática o tempo todo, né? Assim, a aula, né, ela torna-se mais dinâmica. Então, é um fator, né, de importância para o sucesso do ensino, né? Essa relação, essas condições, né, que você vai levar para a sala de aula. E aí, dando continuidade, o que a gente vai trabalhar mais nessa disciplina, né? A gente vai entender que estar, né, em constante mutação, né, modificação, a cada instante, a cada descoberta, a cada tremor de terra, a cada gota d'água que cai do céu. E aí a gente já estuda um pouco da geografia, né? A disciplina que traz as duas disciplinas, né, para a gente trabalhar. A gente trabalha já um pouco, né, nessa frase a respeito da geografia, né? A descoberta, o dia a dia, um tremor de terra, um incêndio, algo para trazer para a sala de aula, para o dia a dia do aluno também, para ser discutido, né? Então, é saber também, né, sobre os fatores e acontecimentos, né? Logo, influenciar as suas influências e consequências também, né? Então, o que está passando no jornal, o que a gente viu, né, um noticiário, numa revista, nas redes sociais, levar também para a nossa sala de aula. E aí fala também mais um pouco da geografia, né, que é aprender, a geografia é aprender sobre tudo que nos envolve como seres viventes e mutáveis. Tudo que nos envolve. A história a gente vai ver mais lá na frente qual é o papel dela, né, e mais um pouco da geografia, mas, como eu já falei, a geografia você tem que entender, né, é tudo que está ao nosso redor, né, nosso dia a dia. Tanto questões sociais, econômicas, culturais, né, questões relacionadas à população, né, ao aumento, né, da economia, ao decréscimo da economia, o momento atual que a gente está vivendo, né, de uma pandemia, tudo isso é relacionado à geografia. Se a gente for analisar mais a fundo, a gente vai ver, né, a importância dessa disciplina, né, e também a grande importância que ela tem lá para as séries iniciais, que é o objetivo, né, dessa disciplina. E aí a gente vai ver agora, né, um pouco a respeito, né, do ensino, da história e também da geografia, né? Olha,
Continuando aqui, gente, o ensino, né, de História e Geografia, né, nas séries iniciais, certo? Nas séries iniciais do ensino fundamental, ele visa o quê? Ele visa, né, entre outras coisas, levar a criança a compreender o seu lugar no mundo, tá? Como eu já falei, realidades socioeconômicas diferentes, né, em uma mesma sala de aula, a gente observa isso, tá? Então, o ensino dessas duas disciplinas, nessas séries iniciais, ele vai mostrar, né, ele visa justamente isso, né? Levar a criança a compreender o seu lugar no mundo, tá? Tanto a respeito do seu bairro, quanto a respeito da sua cidade, né? Começando, né, na escala menor, a respeito da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? Até ele compreender o seu lugar no mundo, né? Compreender toda a realidade onde ele vive. É difícil esse trajeto que o aluno percorre? É meio complexo, né? Mas depende do professor, depende de como você vai abordar em sala de aula. Por isso que a gente tem livros, né, e diversas metodologias para a gente levar isso para o aluno, né, para a gente trabalhar nesse sentido, né, de colocar, né, tentar colocar o aluno no seu lugar no mundo, né, explicar as diversas escalas, explicar, por exemplo, que não é apenas a cidade que ele tem que entender, é apenas Elas-Vão Veloso que o aluno vai ter que entender sobre, né, o conteúdo que ele está vendo ali no livro, que eu vou estar aplicando, né, algum exemplo da cidade, algum exemplo bem próximo dele, também é atrelado, como eu já falei, né, tem que ter a criança, né, ela tem que ser um ser crítico também, mas depende de você, você não pode trabalhar apenas aquele contexto dele ali, né, apenas o exemplo, né, da cidade, mais próximo dele, você tem que trabalhar outras escalas, né? Quando eu falo outras escalas, outras cidades, países, né? E aí por aí vai, tá? Então, assim, a gente vai trabalhando o nosso aluno. Então, o ensino. Aí a nossa apostila, nosso material, ele traz, né, a respeito do objetivo geral e dos objetivos específicos dessa disciplina, tá bom? O objetivo geral é o quê? Vamos entender um pouco a respeito dele. Contribuir, tá, para a formação de um professor crítico reflexivo, né? Crítico reflexivo, permitindo desenvolver a sua prática pedagógica de história e geografia de maneira a proporcionar a formação de sujeitos ativos e conscientes do seu papel na sociedade. Quem são esses sujeitos ativos? Os nossos alunos, tá? Então, contribuir para a formação de um professor crítico reflexivo. É isso que a gente vai fazer durante essa disciplina, né? É uma disciplina de apenas 20 encontros, mas a gente vai tentar trabalhar para que vocês tornem-se, né, nesse pouco tempo, né? Eu creio que a maioria já está buscando isso, né? Por isso que estão no ensino superior, serem pessoas críticas e reflexivas, né? A gente vai ter um momento onde cada um vai falar e vai abordar, né, o seu entendimento ou suas dúvidas a respeito da disciplina. Para quê? Para que quando a gente finalizar, a gente realmente consiga esse objetivo geral, tá? Esse objetivo geral da disciplina, que é a formação, a sua formação, né, como professor crítico e reflexivo. Não vai ser aquele professor que vai ficar os 20 encontros, né, calado, sem estar manifestando ou fazendo apenas as atividades, né, sem estar manifestando mesmo se de fato nós conseguimos, né, esse objetivo, tá bom? Então, esse objetivo, né, ele permitirá também desenvolver a sua prática pedagógica nessas duas disciplinas, História e Geografia, de uma maneira, né, a proporcionar a formação de sujeitos ativos, né, conscientes do seu papel na sociedade. No caso, os alunos que a gente está falando, né, esses sujeitos ativos, certo? Então, nós, professores críticos, reflexivos, se a gente levar isso para a sala de aula, a gente consegue também fazer isso com os nossos alunos, né? Torná-los
também críticos, reflexivos e ativos, né, conscientes do seu papel no meio social. E aí, e os objetivos específicos, quais são eles? Os objetivos específicos: refletir sobre os fundamentos metodológicos do ensino de História e Geografia, que é o que a gente vai ver, né, nessas duas primeiras aulas. Quais são os objetivos, né, metodológicos do ensino dessas duas disciplinas. Compreender a importância do estudo da História e Geografia nas séries iniciais do ensino fundamental, né? Compreender, né, a importância dessas duas disciplinas nas séries iniciais, levar o aluno a conhecer, né, a reconhecer-se, na verdade, como ser no mundo, né? E aí é o papel aí relacionado já à geografia, né? Como eu falei, você não, como professor, você não vai dar um exemplo nas suas aulas, não vai relacionar o aluno apenas no contexto local. Você não vai falar, um exemplo apenas de Elesbão Veloso, ou do bairro dele, né? Ou da zona rural, se ele mora na zona rural, tá? Então, a gente tem que levar o aluno a reconhecer-se, né, como um ser no mundo, tá? Então, por isso que a gente vai ver, quando tivermos lá na geografia, que a gente vai fazer alguns trabalhos a respeito disso, né? Da questão da alfabetização cartográfica, né? Que já é também outro objetivo, como a gente pode ver aqui, ó. Refletir sobre a alfabetização cartográfica. E aí, o que seria essa alfabetização cartográfica, tá? É a chamada cartografia, é o estudo dos mapas, tá bom? Então, muitos de nós estudamos acerca dos paralelos, meridianos, linha do Equador, lá, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, isso lá no 4º ano, lá quando a gente era bem pequeno, né? E com o passar do tempo, a gente vai perdendo, né, alguns desses conhecimentos. Então, nessa disciplina, a gente vai tentar resgatar conhecimentos acerca da alfabetização cartográfica também, certo? A respeito da localização do Brasil no mundo, né? O Brasil está localizado na América do Sul. Aí a gente vai ver, né, que tem 3 Américas: América do Norte, América Central e América do Sul. Tá? Quais são os continentes, quais são os oceanos? Tudo isso a gente vai resgatar nesse momento, tá? Nessa disciplina, na verdade. Por quê? Porque é um dos nossos objetivos específicos. Aí lá no decorrer, eu falei, lá no meio da disciplina, a gente vai já ir fazendo atividade, né? Para saber se a gente já conseguiu algum desses objetivos específicos também, tá? Refletir, né, sobre a alfabetização cartográfica, ok? E oferecer condições para que o professor ele possa realizar um bom planejamento de história e também de geografia, tá? Como eu falei, o aluno, alguém está colocando as setas, por favor, tira. Cuidado para não clicar na tela e depois dar algum problema. Deixa. Só um minutinho. Deixa eu tentar apagar aqui. Então, oferecer condições, né? Essas condições para que o professor ele possa realizar um bom planejamento de história e geografia. E aí a gente vai ver também, no final da disciplina, no meio da disciplina, por exemplo, a respeito desse planejamento. Se vocês já estão, né, já estarão, na verdade, conseguindo fazer um planejamento, no caso, a gente não vai estar em sala de aula, né, fazendo seminário, por exemplo, mas a gente pode já ir sim trabalhando a respeito de planejamento, se a gente consegue fazer a respeito dessas duas disciplinas, tá? Então, a gente vai ver isso também mais à frente. Então, dando continuidade aqui, deixa eu só abrir aqui.
A gente entrando e falta apenas poucos minutos para encerrar isso aqui. E aí na apostila traz também a respeito, né, das questões norteadoras, né? O que seriam essas questões norteadoras? Como ensinar história e geografia para as crianças nas séries iniciais? Tá? Essa é a pergunta que a gente vai conseguir responder, né, no decorrer da disciplina. Tá? Mas a gente já viu alguns pontos relacionados a essa pergunta, que é o quê? Quando a gente se torna, né, um professor crítico, né, um professor reflexivo. E aí a gente consegue trabalhar, né, ensinar história e geografia para as nossas crianças, né, nas séries iniciais. Então, como ensinar história e geografia para as crianças nas séries iniciais? Por que o trabalho com essas disciplinas é tão importante? A gente vai ver também a importância, né, de cada uma delas, tá bom? De cada uma dessas disciplinas no decorrer das nossas aulas. E aí a gente vai ver também outra questão norteadora, que é o quê? Como desenvolver o interesse dos alunos por essa disciplina, tá? Essa aula, essa primeira aula, ela está quase encerrando. Quando a gente voltar para a segunda, anotem aí no caderno de vocês a respeito dessa pergunta que a gente vai debater. E eu quero ouvir cada um de vocês. Como você, como professor, apesar de ser uma disciplina nova, né, para vocês, mas todos nós já vimos, né, na educação básica, história e geografia. Então, quero ouvir a respeito de vocês um pouco dessas duas disciplinas, para respondermos essa pergunta. Como desenvolver o interesse dos alunos por essa disciplina? No caso, né, eu falando aqui essa disciplina, né, mas falo das duas, tá? História e geografia, por essas duas. Como é que você, né, como desenvolver esse interesse dos alunos? Você, como professor, qual o seu papel? Como que você daria essa aula, né, mais dinâmica, mais lúdica nessas séries iniciais, tá? Então, essa reflexão já para a nossa segunda aula de hoje. E como vivenciar os conteúdos trabalhados em sala de aula? Outro ponto também que a gente vai discutir. Esses dois pontos. Como vivenciar os conteúdos trabalhados em sala de aula, que é o que eu já falei no início dessa aula. Nós não vamos ficar presos aos livros, né? E nem também a realidade, apenas a realidade local do nosso aluno, né? Então, vamos ver também como é que a gente vai vivenciar os conteúdos trabalhados em sala de aula, para não ficar aquela aula, né? Aquela aula enfadonha, onde o professor só copia e o aluno não tem ânimo, né, por aquela disciplina, por exemplo. Então, como é que a gente faz para trabalhar isso? Então, anotem essas duas perguntas, ou deu print, anotem aí para a gente discutir. Aí eu quero ouvir cada um de vocês, para a gente dar andamento. E assim a gente vai conversando durante esses encontros, tá bom? E aí a gente vai ver também a respeito do retorno, né, da história e da geografia, tá? Esse retorno que traz também lá na apostila, tá? Como é que houve, né, o retorno da história e da geografia? Na apostila ele fala, né, da década de 80. Na década de 80, muitos de nós, eu creio, não sei vocês, né, mas vivenciou, né, a década de 80, nasceu, por exemplo, na década de 80, no meu caso, né? E aí, já no finalzinho, na verdade, eu vivenciei pouco, né? Já não participei desse período em que a história e geografia ela não era tão abordada em sala de aula. Mas, perguntando para os nossos pais ou para alguém, pessoas mais velhas, elas vão explicar para a gente que antes não era tão valorizada a história e nem a geografia. É só a gente lembrar um pouco aqui do período da ditadura militar. Então, aí já vai fazer um pouco de história, né? Um pouco de história. Por quê? Porque era tudo mais restrito e, como a gente sabe, ditadura, né? Ditadura, os direitos não são
democráticos, né? Não são para todos, na verdade. Então, era uma forma, né, de governo diferenciado. Então, como a história e geografia são disciplinas de humanas, né, da área de humanas, ela provoca a você, professor, ou aos alunos, né, algo mais crítico. Né? Você vai abordar, você vai discutir ali a respeito, né, mais aprofundado de determinado tema. Por exemplo, questões políticas, né, que a gente viu, que a gente sabe, né, a respeito dos presidentes, dos nossos imperadores, até chegar ao momento atual, né, a democracia que a gente vive. Então, é bem interessante a gente falar, a gente vai discutir também na próxima segunda aula a respeito, né, do retorno dessa história e geografia, né, que antes não eram tão valorizadas. Né? Não eram tão valorizadas porque, como eu já falei, são disciplinas de humanas. Ela torna você, né, me torna também um ser mais crítico, onde eu tenho que ler mais, onde eu vou debater, onde eu vou criticar. Ah, eu vou ver uma questão política, eu vou lá, eu vou discutir, e aí eu vou me tornando um ser mais participativo na sociedade, né? Na questão mesmo da sociedade. Então, houve, né? A gente vai ver um pouco antes como era e por que houve, né, esse retorno dessas duas disciplinas na educação, tá bom? Na educação. Falta apenas 1 minuto para finalizar aqui. Tá? A Carol está entrando agora. Avisou que ia chegar um pouco atrasado por causa do trabalho. Todos anotaram as 2 perguntas? Ó, já vai finalizar aqui. E aí eu vou ter que mandar o link para vocês no horário, tá bom? Daqui a 15 minutinhos de novo. Ok?